Olá, você guarda mágoa? Você é aquela pessoa que quando alguém faz alguma coisa que te magoa, você fica muito, muito, muito ferido e não consegue esquecer? Passa meses, às vezes até anos de alguma situação que você não consegue esquecer, você não consegue perdoar. Aquela pessoa morreu pra você, aquela pessoa virou o demônio pra você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode ser também que seja o contrário. Você fez alguma coisa com alguém que machucou essa pessoa e você quer agora pedir perdão, pedir desculpas, se reaproximar e não está conseguindo. A gente vai entender como é esse mecanismo de guardar mágoa por tanto tempo do borderline. Vocês viram aí pelo título, a gente vai falar do borderline. E a gente vai entender como é que é esse mecanismo e como agir, o que a gente pode fazer. Tanto quem guarda mágoa, quanto quem passa por isso, que quer se desculpar, que quer se reaproximar, que quer melhorar o relacionamento. Tá? Então, isso daí é muito importante. Isso daí é uma característica muito marcante do borderline, de guardar mágoa, de ficar muito magoado, zangado quando alguém faz ele se sentir quando ele se sente criticado ou quando ele se sente rejeitado, aquilo tem um impacto muito forte nele. Mas para começar, a gente precisa entender o funcionamento, qual é a conexão que existe entre memória, guardar na memória alguma coisa, alguma experiência e a emoção. A gente fixa na memória as experiências ou que são repetidas, sempre a gente está fazendo a mesma coisa, ou que causam algum impacto forte, uma emoção que gerou um impacto. Essas são as duas principais situações em que a gente guarda a experiências na memória. Ah, Carla, mas tem gente que tem trauma e esquece completamente o trauma que passou. Sim, isso já é um outro mecanismo, é um mecanismo de defesa do ego, quando a situação é insuportável, é algo assim impossível de suportar. A tendência é da pessoa apagar da memória que aquilo ali aconteceu para não perder a sanidade. É como se o cérebro, a mente, entendesse que não dá para processar aquilo ali. E aí é melhor colocar numa gaveta, trancar, botar um cadeado e não querer olhar aquilo ali nunca mais. E aí sim, a gente tem essas situações em que a pessoa fala que não lembra de nada do que aconteceu. Mas isso aí é um mecanismo de defesa do ego. O que a gente vai conversar hoje é uma característica do borderline que tem a ver com a instabilidade emocional dele, tá? Fecha parênteses, traumas muito grandes sim geram amnésia, mas não é o nosso caso aqui. O que a gente guarda na memória então? Situações do cotidiano que se repetem ou alguma situação que gera uma emoção muito forte. A gente guarda isso na memória. Então, o borderline, ele é muito. Tudo que ele sente com mais intensidade. A gente já sabe disso. E ele também, ele se apega muito às pessoas. Ele tem aquele círculo de amigos, ele é muito apegado a esses amigos. Ele tem o seu relacionamento afetivo, pai, mãe, quando tem uma relação de dependência emocional ali, ele se apega muito. Toda vez que ele sente que está sendo criticado ou ele está sendo rejeitado, excluído de alguma situação, ele tem uma emoção negativa muito forte. E nessa hora ele sente ameaça em relação àquela pessoa ali com quem ele tem uma relação. É como se aquela relação começasse a ficar ameaçadora para ele. E ele começa a acreditar que aquela pessoa ela realmente está fazendo alguma coisa para feri-lo, para atacá-lo propositalmente, e aquilo ali tudo vira uma grande ameaça e ele automaticamente olha para aquela pessoa com aquele olhar do 8 ou 80. Eu amo ou eu odeio. E aí ele começa a odiar mesmo essa pessoa, né? Eu já vi caso de borderline que fica décadas, décadas, sem falar com alguém da família, porque não consegue esquecer o que aconteceu. Então, dá para entender agora
Por que que o borderline fixa tanto tempo na memória as experiências negativas? Porque para ele aquela experiência ela foi muito impactante. Ela gerou uma emoção muito forte. Então, enquanto para algumas pessoas uma situação negativa, como por exemplo, você se atrasou demais, né? Você marcou com alguém, você se atrasou, e aí a outra pessoa ficou chateada porque você não mandou mensagem avisando, né? Para uma pessoa que não tem transtorno borderline, aquilo é desagradável, é chato, né? Mas você, tudo bem, deixa pra lá, vamos almoçar, vamos fazer o que a gente tinha que fazer, e aquilo fica no esquecimento. Para o borderline, não, porque nesse período em que você se atrasou, que você não mandou mensagem, que você ficou offline por algum motivo, o borderline ele tá pensando, ele tá criando fantasias, ele tá criando histórias na cabeça dele sobre aquilo, por que que aquilo tá acontecendo. E ele começa a criar ele começa a acreditar que aquela pessoa que ele gosta, que tá se atrasando, que não tá avisando por que que tá atrasado, aquela pessoa virou uma pessoa ruim. Ela já todas essas fantasias aí que ele vai fazendo fazem ele acreditar de verdade que aquela pessoa virou uma pessoa ruim. Não esqueçam que um borderline, o nome do transtorno, border, significa fronteira. Fronteira entre a razão e a emoção extrema que leva a total saída da realidade. Então, essa fronteira, quando o borderline ele tá com muita emoção rolando ali na situação, ele sai para o lado da psicose, ele sai para o lado da falta de senso de realidade. Ele começa a fantasiar muita coisa que qualquer pessoa ia falar, não, né? Não é por aí, né? Não precisa ir tão longe, mas ele vai bem longe. E aí ele acredita que aquilo ali tem total sentido, é um raciocínio completamente lógico ele pensar aquilo e ele não vai abrir mão daquele raciocínio. Naquele momento ali que ele tá com muita emoção, aquilo é a verdade para ele. Então, quando ele tá no meio de uma briga, de uma discussão, qual é a sensação? De que ele vai ser abandonado, de que o mundo dele tá ruindo, aquela relação ali tá ruindo, ele vai ser abandonado, ele vai ficar sozinho e aquela pessoa, por algum motivo, tá querendo feri-lo, tá fazendo intencionalmente. Então, tudo isso gera nele essa fixação, essa memória que não vai embora. Ele bloqueia a pessoa, ele bloqueia em todas as redes sociais, ele para de falar com aquela pessoa, ele não atende ligação, ele tipo assim, você morreu pra mim. E é impressionante a frieza nesse momento. Uma pessoa que é muito emotiva, era muito carinhoso, muito atencioso, de repente ele fica frio como uma pedra de gelo, né? Aquilo ali virou uma ameaça tão grande para ele, aquela relação, que ele corta completamente. E fica se sentindo aí muito abandonado, muito sozinho. E o sentimento de ter sido abandonado, de não poder mais se conectar com aquela pessoa, piora mais ainda o estado emocional dele. Outra coisa que reforça a mágoa e faz com que ele fique mais tempo preso nesse sentimento negativo é quando o outro invalida o sentimento dele. Então, aquela situação, naquele exemplo que eu dei do atraso, né? Aí a pessoa chega, aí a pessoa, olha, mas eu fiquei fora, eu fiquei sem serviço, onde eu tava não tinha sinal, eu não podia mandar mensagem, e o borderline tá ali já super nervoso, brigando, xingando, falando que aquilo não pode acontecer, que aquilo é um absurdo, como é que me deixa esperando desse jeito, você tava com outra pessoa, você tá mentindo. E aí a pessoa que não tá entendendo ali aquele tanto de nervosismo, né? O tanto, por que tá tão nervoso? Ele fala,
calma, também não precisa ficar desse jeito, né? Não aconteceu nada, você tá exagerando, né? Nossa, que absurdo, pra que falar assim, não sei o quê. Aí piora o estado emocional do borderline. Porque ele vai se sentir ridículo, ele vai achar, vai se sentir inadequado. Então a experiência vai ficando só pior. Então, se você tá passando por isso, se você que tá guardando a mágoa, se é você que tá sentindo tudo isso e não consegue lidar mais com aquela pessoa e acredita que aquela pessoa realmente fez de propósito, que aquela pessoa tá tentando te prejudicar de alguma forma, que ela tá te enganando. Se você tá passando por isso, como começar a sair desse estado emocional? Primeiro, tentando se ater aos fatos, o que realmente aconteceu e o que a outra pessoa está te falando. Aquilo que você acha que não é fato. Então você não pode se prender numa ideia, numa fantasia, numa imagem que você criou que não é fato. Então se atenha aos fatos. A pessoa se atrasou, não estava online, para não te deu o retorno e isso te aborreceu muito. Isso é o fato. Agora, o porquê que a pessoa ficou offline, o porquê que ela se atrasou, ela vai te dizer e você vai ter que conversar com ela a partir do que ela está te dizendo e não a partir das suas ideias, do que você acha que aconteceu, entende? Aquilo que você acha que aconteceu não é fato real e esse achar não significa que é a verdade. O que que o outro está dizendo para você? Ele apareceu, ele está pedindo desculpas, ele está demonstrando que quer resolver a situação, então resolva a situação. Eu sei que é difícil lutar contra as ideias persecutórias, as ideias de que o outro está te enganando, de que o outro está fazendo alguma coisa que você não está vendo. Eu sei que é difícil. Isso tem que ser visto assim, olha, e essa pessoa, ela sempre faz isso comigo? Isso se repete muito? Ou foi só uma vez, né? E ela tá demonstrando que ela realmente tá assim, arrependida do que aconteceu, que tá vendo a minha aflição e tá tentando se desculpar. Então, vamos resolver a situação, né? Olha, vamos combinar assim, da próxima vez que a gente marcar um encontro, se você demorar 10 minutos, eu vou embora, eu não vou te esperar, porque eu fico muito angustiado. Eu não sei o que está acontecendo, então eu vou embora e quando você conseguir falar comigo, você vai falar, vai me dizer o que aconteceu, mas eu não quero ficar mais nessa situação. Ou então, não vamos mais marcar encontro assim. Ou você vai me pegar na minha casa, ou eu vou direto para sua casa e de lá a gente sai. Vamos resolver de uma forma que esse tipo de problema seja evitado e não aconteça mais. Outra coisa que você pode fazer é abandonar essa ideia de que o outro está sempre fazendo coisas para te ferir, para te atingir. Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, essa pessoa só está sendo ela mesma. Tem pessoas que são desorganizadas mesmo, tem pessoas que são distraídas mesmo, que não prestam muita atenção, que se esquecem dos compromissos, que esquece de fazer o que foi combinado. Então, às vezes a pessoa está só sendo ela mesma. E você está achando que aquilo é direcionado para você. Não tem a ver com você, tem a ver com ela. E aí você, colocando limites, colocando como você quer ser tratado, a pessoa ela vai, se ela quiser manter o relacionamento, ela vai mudar. Se ela não quiser, ela vai ter que se afastar de você. E é melhor. E eu sei que aí tem aquela sensação ai, agora eu vou ficar sozinho, como é que eu vou fazer sozinho? Aí tem que ter todo um trabalho, você tá na terapia, você tá cuidando desse sentimento de abandono, para que isso não domine você e você fique num relacionamento tóxico somente para não ficar sozinho. Então são várias coisas que você tem que fazer para cuidar da sua saúde mental. Você, na relação, sempre tem que ter esse diálogo, essas conversas, esses acordos, para que situações negativas não fiquem se repetindo.
tá? Então é sempre com esse objetivo: conversar, fazer um acordo, até colocar um prazo. Olha, eu vou esperar mais uns meses, um mês. Se isso acontecer de novo, eu não quero mais me relacionar, não quero mais ser seu amigo, eu não quero mais ser sua namorada. E cuidar do sentimento de ter que ficar sozinho, de não ter mais aquela pessoa, procurar ajuda para lidar com isso. Agora, o inverso. Você fez alguma coisa e o borderline, ele não perdoa de jeito nenhum, e você quer muito que ele te perdoe. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que fazer uma autoavaliação da situação e ver qual foi a sua parcela de responsabilidade naquilo. Você também teve responsabilidade, né? Alguma coisa aconteceu ali e que você realmente podia ter feito diferente. E aí, quando você consegue ver isso, o outro, e fala para o outro: olha, eu tô vendo que isso te machucou muito, não foi minha intenção, eu sinto muito, eu podia ter feito diferente, nesse momento eu devia ter feito diferente, mas eu não fiz, mas eu sinto muito. Eu quero que a gente dê uma nova chance para nossa amizade, para nossa relação. E aí você vê como que o outro vai responder. Mas só o fato de você admitir que você teve uma parcela de responsabilidade, que você podia ter feito algo diferente, já é muito pro borderline. Ele já, o que que acontece? Ele sabe, ele fica com a certeza de que ele está sentindo algo legítimo, algo que qualquer pessoa sentiria, mas que ele está sentindo muito mais intensamente. Sim, mas aquilo que ele está sentindo é legítimo. Então, isso é muito importante. Nesse primeiro momento, você reconhecer a sua responsabilidade naquela situação. Nunca invalidar o que ele fala e nunca falar, não foi minha intenção, eu fiz pro seu bem, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa que irrita muito o borderline e ainda fala isso: eu fiz pro seu bem, para você. E aí, não. Você acha que aquilo ali ia ser bom pro outro sem ter certeza, sem perguntar se o outro precisava? Como? Como é que foi isso? É nessa hora que tem que fazer essa análise, que onde foi que eu devia ter feito diferente, né? E aí admitir isso já vai ajudar muito para que o borderline se acalme e veja que o que ele está sentindo é legítimo, né? Ele pode até estar falando mil e uma fantasias sobre você, mas a parte que te cabe, você admitir, já vai ajudar bastante. Outra coisa que você nunca deve fazer é falar assim: vamos dizer que você encontrou, né, um irmão, mora em cidade diferente. Aí tem o Natal, chega lá no Natal, você quer falar com o teu irmão não quer falar com você. Aí você vai e fala assim: pô, você ainda tá com isso na cabeça? Isso já faz 3 anos e você ainda tá falando disso. O que você tá fazendo? Invalidando o sentimento dele, dizendo que ele é inadequado, que ele não devia estar sentindo o que ele está sentindo. Só que ele não consegue controlar isso. Então, a pior coisa que a gente faz nessa hora é invalidar o sentimento do borderline. Então, realmente, olha, eu tô vendo que isso que eu fiz, ele te machucou muito, porque ainda, até hoje, você ainda pensa nisso. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito, que eu queria dar uma outra chance para nossa amizade, para nossa relação. Outra coisa que você pode falar também: olha, você tá certo no que você tá sentindo. Eu fui pesado, eu peguei pesado com você e eu tô percebendo que isso te magoou muito. Eu sinto muito. Eu espero que a gente possa dar uma outra chance para nossa relação. Essa maneira de falar, ela mostra para o outro o quanto você se importa com aquela relação, que você realmente está querendo acabar com aquele mal-estar ali, né? Mas aí cabe, claro, cabe a outra pessoa decidir o que ela quer fazer ou não. O que eu queria passar para vocês era isso, era um entendimento de por que o borderline ele fica tanto tempo guardando mágoa das pessoas. É duro quando você
depois da briga, passa um tempo, você gosta daquela pessoa e você quer se reaproximar e aquela pessoa não quer mais falar com você. Aquela pessoa, ela te bloqueou de todas as formas. É duro, eu sei, mas é importante você entender como funciona a cabeça dessa pessoa para você ver que não é algo. Ah, essa pessoa não consegue ver quem eu sou, ela não consegue ver que eu sou do bem, ela não consegue ver que eu gosto dela, ela não tá vendo nada. Ah, eu também não quero mais saber. Não, ela realmente não consegue. Ela tem esse pensamento dicotômico, ora ama, ora odeia, ora aquela pessoa é um anjo na terra, ora aquela pessoa é um demônio. É assim mesmo. É difícil para ele, sabe, olhar para alguém e ver, olha, essa pessoa tem um lado muito bacana, mas às vezes faz umas coisas que eu não gosto. Não, não é assim para ele, né? Ou essa pessoa tá agradando 100% ou ela tá desagradando 100%. E isso é também outra característica do borderline e é por isso que ele muda, parece que muda de personalidade com você, mas não é isso, ele não mudou de personalidade. É a maneira como ele vê o mundo. É assim, preto e branco, 8 e 80, tá? Então, quando a gente entende melhor esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, a gente também pode agir de forma a amenizar isso no relacionamento com o borderline e ir ajudando ele a ver que sim, você é uma pessoa muito boa, mas às vezes você faz coisas que você se arrepende e que você quer que as coisas fiquem bem entre eles e você quer trabalhar para que não aconteça mais e etc. Então, isso é o que ele precisa, dessa visão, desse entendimento. Era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou, já curte, compartilha com quem você acha que precisa dessa informação, deixa seu comentário, dá sugestão de vídeos que eu vou estar sempre colocando aqui os pedidos de vocês aqui no canal. Até o próximo vídeo.